princípio de hoje, salvo pela fé, terá obras. Salvo pela fé, terá obras, né? Vamos imaginar assim, Vamos imaginar, eu já falei muitas vezes para os irmãos aqui, que eu vejo esse mundo como uma grande faculdade, como uma grande universidade, né? Mas eu vou mudar um pouquinho a ilustração. Vamos ver esse mundo como um restaurante, né? E até tem a ver, né? Porque o restaurante serve comida física, natural. E aqui serve comida espiritual, alimento espiritual. Lá é alimento físico, aqui é alimento espiritual. Mas vamos comparar esse mundo, né, com um restaurante. Então, guarde bem essa palavra. Primeiro, nasce o propósito. Depois, o chamado. Primeiro nasce o propósito. Entendeu? Eu não saía ali para a rua procurando um funcionário e falava, eu vou te contratar. Mas o que eu vou fazer? Eu não pensei ainda. Depois que você chegar lá, eu vou pensar o que você vai fazer. Eu nunca fiz isso. Nunca. Entendeu? Primeiro nascia o propósito. Tinha um rapazinho lá lavando louça, entendeu? E eu via que ele não estava dando conta, eu falei, não, eu tenho que arrumar mais um cara para lavar louça aqui. Primeiro nasceu o propósito. Aí eu vou lá e procuro o cara, né? Ali na beira da praia tem uns ali que está sempre ali na praia, mas está todo dia aqui na praia, você não trabalha, não? Ah, não, que eu não arrumei emprego, você não quer trabalhar comigo ali? É lavar prato, mas você já fez alguma vez? Não, mas eu te ensino. Você quer? Vamos lá. Só que aí é o seguinte, você não vai poder mais vir na praia. Agora, pelo menos, quando você estiver trabalhando, não. Você vai ter que trabalhar comigo lá. Então, primeiro Deus te escolheu para um propósito lá no céu. Você entendeu? Tem um lugar para você lá no céu que Deus preparou antes de te chamar. Antes, não só antes da fundação do mundo, mas antes de te chamar, antes do chamado, já tinha um lugar para você lá no céu. Deus falou, eu tenho esse lugar aqui no céu, vou precisar chamar uma pessoa para cumprir essa função aqui, este lugar. Vou chamar a Dona Carolina. Aleluia. Glória a Deus, hein? Né? Mas nasceu o primeiro chamado. Tem o lugar onde a função, o propósito, o que ela vai fazer lá no céu, nasceu antes. Depois nasceu o chamado. Entendeu? Depois nasceu o chamado. Então, antes de eu contratar um funcionário, eu já tinha um propósito, já tinha uma função para ele lá esperando. Alguma coisa lá no restaurante precisando dele. Entendeu? E a partir desse momento, que nasceu o propósito, estou precisando de um lavador de prato, eu chamei o rapaz, contratei ele, ele vai receber um salário, né? Ele recebe de imediato. O nosso salário aqui, o salário da Dona Carol, desse chamado que Deus chamou, já tinha um propósito para ela lá, esse salário só vai receber lá, que é o galardão, né? Mas eu chamei esse cara para trabalhar comigo. Agora, ele pode até fazer as coisas erradas ali, mas ele não tem a liberdade de ir mais para a praia. Se ele quiser receber o salário dele, ele vai ter que ficar comigo ali. Ele vai ter que... Ele pode até fazer as coisas erradas, ele pode até não lavar direito, mas a possibilidade dele ir ficar lá na praia igual ele ficava, está descartado. Ele tem que me seguir. Entendeu? Então, a partir do momento que nasceu o propósito lá, ele te fez um chamado, agora ele está trabalhando na sua vida. Lembrou que isso aqui é uma faculdade? Agora ele vai treinando você. E você não tem mais opção de ficar seguindo o mundo. Você está estragado para o mundo, você não tem mais opção. Você pode se rebelar um pouco, se desviar, mas ele vai trazer de volta, não tem? Você não tem mais essa opção. Se ele te chamou, você vai ter uma vida transformada. Agora, ele trabalha de um jeito que ele permite você transformar mais ou menos, que é para poder... No propósito de Deus tem que ter uma organização. Alguns têm que estar num nível de autoridade maior para que haja organização. Até os anjos têm os maiores e têm os menores. Sabia disso?
os crentes que vão para lá vai ser assim também. Uns vão tentar em posição de maior autoridade para que haja organização no céu. Porque no céu vai ser tudo perfeito. Entendeu? Então você prestou atenção que quem foi chamado, ele vai trabalhar. Né? Ele vai trabalhar. Ele vai ter uma transformação de vida. Uns mais, outros menos. Uns vão se dedicar mais, isso Deus faz de um jeito que Ele permite. Isso, né? Para realmente seja feito isso, para que lá não seja igual máquinas, todos iguais. Vai chegar lá, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Seu galardão será tanto. O seu também vai ser um pouquinho menor, mas vai ser grande também. Entendeu? Não tem a opção de não fazer a obra de Deus. Não tem a opção. E vai ter as correções, né? E quando ele vê que você não está falando direito, ele vai mexer com você, ou através do chicote, ou através de alguma coisa ele vai usar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por que andássemos nela. Ele vos deu vida. Deu vida. Está claro? Ele vos deu. É dado, é um presente. Ele vos deu vida. Estando vós mortos. Que eu sempre falo, o homem não desceu 99,999%, ele desceu 100%. O homem morreu. E como que um morto pode aceitar Jesus? Como que um morto pode invocar Deus? Como que um morto pode? Então, é Ele que nos escolheu, é Ele que nos deu vida, é Ele que nos salvou. Não é o homem que subiu ao céu para falar com Deus, é Deus que desceu à terra para falar conosco. Só que tem uma coisa, Ele nos escolheu, Ele nos deu vida, nós também temos que escolher Ele. Só que, obviamente, nós não conseguimos escolher a Deus se Ele não nos escolher primeiro. Se Ele não nos ressuscitar primeiro. Agora, a partir do momento que Ele nos escolheu, nos ressuscitou, opa, agora eu também tenho que escolher Ele. Então esse negócio, por isso que é essa confusão, mas é eu que escolho Deus ou é eu que escolho eu? Os dois. É os dois, nós também temos que escolher a Deus. Tem alguns textos que falam, chegai-vos a mim, mas chegarei a vós. Né? Mas aí ele está falando para crente, irmãos. Ele não está falando para gente que não é crente. Está falando para gente que não é crente, para o morto. Chegai-vos a mim, que eu me chegarei a ti. Falar para o morto isso? Não, isso aí está falando para crente, chegai-vos a mim. Né? Eis que estou à porta e bato. O povo usa como evangelismo. Ele não está falando para a gente do mundo, ele está falando para a igreja. É uma das 7 igrejas lá de Apocalipse que ele fala. Eis que estou à porta e bato. Ali é quando o crente está fazendo coisa errada, está resistindo e ele está batendo, ele está avisando. E você não obedece, depois vem um chicote. Chicote, irmão? Lógico que não é chicote literalmente. Obviamente. Eu falo, vem a disciplina, como veio para o Davi. Que é mais chicotada do que aquelas que o Davi levou? Lógico que não foram chicotadas no sentido literal, né? Mas foi a disciplina. Apanhou Davi. Teve consequências do pecado, né? Então, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito, e agora atua nos filhos da desobediência. Filho da desobediência. Desobediência aqui é um eufemismo para filho do diabo. Entendeu? Já expliquei para os irmãos que é eufemismo. Não é só um sinônimo, é um sinônimo, mas não é só um sinônimo. É um sinônimo, é uma palavra mais doce, mais suave para descrever a mesma coisa. Mas é mais uma palavra mais, que não é tão forte, que não choca. Né? Então é um eufemismo para filho do diabo. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Quer dizer, aqui está falando para crente, hein? Né? Nós também antes andávamos. Os filhos da desobediência, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filho da ira. Esse filho da ira aqui é outro eufemismo para filho do diabo. Assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que você amou Ele te escolheu. É isso? Não. Prestou atenção no texto? Pelo imenso amor com que Ele nos amou. Deu-nos vida juntamente em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões em Cristo Jesus. E
no sentido aqui que ele fala. A respeito do passado, nos deu vida, a respeito aqui da salvação, a respeito do assentar nas regiões celestiais, ele fala como o verbo no passado. Então, é algo que já aconteceu. Então, nós já fomos chamados, antes da fundação do mundo, já fomos chamados, literalmente agora, esse chamado se tornou prático aqui na nossa vida, já estamos salvos, já somos salvos, né? Já estamos assentados nas regiões celestiais. Mas isso se concluiu totalmente? Não. Estamos pela fé, isso já é certo que vai acontecer. Entendeu? O sentido é esse. Mas não se concluiu totalmente ainda. Isso aqui só vai se concluir de fato no dia, né, que a gente morrer, for para a glória e vier o juízo ali, o julgamento final, né? Se concluir de fato totalmente vai ser nesse dia. Mas ele já fala no verbo passado, como se isso já fosse algo já acontecido. Por quê? Porque é uma coisa que já é real, você não escapa disso. Entendeu? É igualzinho o cara que morre sem Deus. Ele vai para o inferno? Literalmente, totalmente, não. Porque não houve o julgamento ainda. Mas ele já é tratado como se ele já tivesse ido para o inferno. Por quê? Porque o inferno já está garantido para ele. Porque na verdade, quando morre, vai para uma anticâmara, aguardar o julgamento. O inferno, na verdade, que a gente chama de inferno, não é o inferno. O inferno, deveria de chamar de inferno, é o lago de fogo. O lago de fogo é que é o inferno. O que a gente chama de inferno seria uma anticâmara do inferno, que é o lago de fogo. Mas ficou conhecido desse jeito e ninguém, né? Morreu, foi para o inferno. Mas não está totalmente errado, porque foi para o inferno no sentido que o inferno está garantido para ele. Entendeu? Já estamos nas regiões celestiais, no sentido que já está garantido para nós essa bênção. Agora, isso não se materializou ainda, vamos usar essa expressão, não se materializou ainda. Um dia isso vai se tornar, né, não real, porque já é real. Mas vai se materializar, né? Vai se concluir a etapa, né? Então, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, veja bem, é no século vindouro que ele vai mostrar, que isso vai se concretizar mesmo, entendeu? Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É pela bondade dele, não é pela nossa. Ele nos escolheu não é porque nós somos bons, ele nos escolheu porque ele é bom. E aí vem aquele texto famoso que é bem claro aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Desde sempre, Deus já preparou, ele já nos fez, ele já nos capacitou, desde sempre, ele já nos escolheu, não só para ser salvo, mas também para fazer a sua obra. Só que nós não somos robôs. E sendo sabido então que não somos robôs, entendeu? Nós temos não livre-arbítrio, mas temos livre-agência. Então você pode ir e vir, né? Você pode escolher isso, aquilo, mas sempre dentro do controle de Deus. Então nós não chamamos isso de livre-arbítrio. Por quê? Né? O homem tem, num certo sentido, ele tem um certo livre-arbítrio, mas na teologia reformada isso é chamado de livre-agência. Né? Porque ele tem liberdade de pecar hoje. Eu ia falar de pecar hoje e pecar amanhã. Não, ele não tem, porque ele não consegue passar um dia sem pecar. Entendeu? Ele tem liberdade de cometer o pecado A ou o pecado B. Entendeu? Né? Então, ele tem liberdade para pecar. Mas para fazer as coisas corretas, ele não tem essa liberdade. Porque ele foi vendido. Ele vendeu o seu livre-arbítrio. Entendeu? Para fazer as coisas corretas, ele só consegue fazer com a ajuda de Deus. Sozinho ele não pode. Fazer as coisas erradas, ele não precisa da ajuda de Deus. Você entendeu? Agora, para fazer a coisa certa, fazer as coisas corretas, sozinho ele não consegue. Ele precisa da ajuda de Deus, porque ele vendeu o seu livre-arbítrio. Ele não tem mais.
Entendeu? Então, num certo sentido, você vai às vezes até ouvir o pastor Rodrigo falar, não, mas tem livre-arbítrio. O sentido que ele fala é que você tem uma certa liberdade, não sou um robô. Tem uma liberdade. Mas não é o livre-arbítrio que o mundo, a igreja aí fora, chama de livre-arbítrio, que eu tenho liberdade, fazer o que eu quiser, que eu posso, que eu sou o cara. Entendeu? Não. Se o homem tiver livre-arbítrio, Deus não tem como ele ser soberano. Como Deus vai ser soberano se o homem tem livre-arbítrio? Não tem como. Como o dono do restaurante vai ter o comando geral do restaurante? Como que ele vai comandar ali o restaurante, comando geral, se cada um tem livre-arbítrio e cada um pode fazer o que quer? Hein? Não tem jeito. E o interessante aqui pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Previamente preparados, desde sempre. Já estava escrito, vocês vão ser salvos e vocês vão mudar de vida. Entendeu, dona Carol? Desde antes da fundação do mundo já estava escrito, você vai ser salva e vai mudar de vida, porque tem um propósito para você lá no céu. Tem um lugar especial para você lá no céu. Mas para isso eu vou te chamar, vou te dar vida e vou te treinar. E você vai me servir desde sempre. Tá bom para você? Né? Próximo texto, Tito 2,14. Que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado para as boas obras. Prestou atenção? Deus vai remir um povo seu consagrado para boas obras. Consagrado, irmãos, sabe o que significa consagrado? É separado. Então o povo está tudo bagunçando ali, eu chego lá e falo, ô, Davizinho, vem aqui. Vem aqui que eu vou separar você aqui para fazer as coisas certas. Aquele povo lá está fazendo tudo errado. Vou separar você para a boa obra aqui. Vou separar para você para ser diferente. Você não vai misturar mais com aquele povo lá. Entendeu? Fomos separados para as boas obras desde sempre. Como que o crente pode viver no pecado? Não pode. Não pode. João 14,12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. Irmão, quando você chegar em casa, você vai lá e lê esse João 14, não está falando nada de milagre, nada de milagre. O assunto lá não é milagre. Mas como que eles interpretam, lendo só esse texto, sem ler o contexto, sem estudar? Como que as igrejas, os pentecostais, como que eles interpretam isso aqui? Jesus orou para 2 cegos, curou 2, agora eu vou orar, vai curar 10. Entendeu? Irmão, o contexto lá está falando de transformação de vida. A obra maior, que eu sempre digo aqui, que não existe maior obra do que transformação de vida. Porque não adianta você orar para o morto, ele se levantar e depois ir para o inferno andando. Não adianta. O ladrão da cruz teve milagre. O ladrão da cruz teve obras. Ele se arrependeu do pecado, ele clamou a Jesus, ele pregou o evangelho para o outro ladrão do lado. Ele teve obras, mas não deu tempo de ter transformação de vida. Não deu tempo. De ter transformação de vida não deu tempo. Né? Jesus, ele não ficou o tempo suficiente para que o povo tivesse transformação de vida. Ele só ficou 3 anos, não dá tempo para transformação de vida. Nem os apóstolos não tiveram transformação de vida ainda. Na cruz, primeiro dia falar de Judas, que Judas é outra coisa. Mas vamos falar dos apóstolos verdadeiros. Pedro negou, entendeu? Negou Jesus. Na hora da crucificação, eles sumiram todos, se acovardaram todos, correram. Entendeu? Então, 3 anos não dá para ter uma transformação de vida. Então, a obra maior que Deus espera que façamos do que a dele é a transformação de vida. Porque, fora isso, ninguém vai fazer obra maior que Jesus. Quem que vai fazer obra, milagre mais que Jesus?
Irmãos, quando a gente não estuda a palavra, quando a gente, sabe, não tem o Espírito Santo, não tem a unção do Espírito Santo, não tem dedicação, que realmente não quer ter uma transformação de vida, não ama Deus, a gente entende tudo errado. É uma vergonha isso aqui. É uma vergonha. Achar que Deus está se referindo a milagre, vai fazer mais milagre que Jesus. É uma vergonha. Transformação de vida. Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado diante dele por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, já falei para os irmãos, a lei é o diagnóstico, o evangelho é o remédio, entendeu? E essas duas coisas são inseparáveis. Não existe esse negócio que o Velho Testamento não vale mais, ou que o Velho Testamento é mais importante que o Novo, ou que o Novo é mais importante que o Velho. Cada um tem uma função diferente. Né? A lei veio para mostrar que você é pecador. E todo o evangelismo que não começa pela lei é um evangelho falso. Falso. Todo médico que quer curar a pessoa de coisas graves sem passá-lo por exames para ter um diagnóstico correto de qual é a doença é um médico falso. Remédio sem diagnóstico não serve para nada. Com todo o respeito e reverência, a palavra do Senhor, o sangue de Jesus, sem o diagnóstico não serve para nada. Com todo o respeito e reverência, a palavra do Senhor. Tem que ter um diagnóstico, porque para você ter acesso ao sangue de Jesus, você tem que se arrepender dos seus pecados. Como é que você vai se arrepender dos seus pecados se a lei, se você não ouvir a lei que diz que o que está errado, se a lei que diz não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, não pode adulterar, é a lei que diz isso. Como é que você vai se arrepender se você não, se você não deixar, não ouvir a lei? Se a lei não confrontar você, não falar que você está errado, falar que você está em pecado, como que você vai se arrepender? E não tem salvação sem arrependimento. Mas como que eu vou me arrepender sem a lei? Sem a lei me confrontar e dizer que eu estou errado? 1 Timóteo 2, 9 e 10. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência. Modéstia, discrição. Modéstia, cara. A gente fala muito das irmãs se vestir decente. Mas eu acho que tem outra coisa aí que é a tentação maior para as mulheres. Para o homem também, mas eu acho que é mais para as mulheres. Né? É a falta de modéstia, a vaidade exagerada. Né? Eu acho que é um mal dos homens também, obviamente. Mas eu acho que a mulher ela é mais tentada nesse sentido. Ela é mais... A mulher é mais vaidosa, mas uma certa dose de vaidade não tem pecado nenhum. O problema é quando essa vaidade ultrapassa. Né? Modéstia, discrição. Não com tranças, nem com ouro, nem com pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. Bom, vamos primeiro, para não ter nenhuma confusão aqui, esse negócio de trança, ouro, era uma coisa que era exagerada, né? Que elas usavam para mostrar sua riqueza e tal, então por isso ela é condenada por Deus. Isso significa que a mulher não deva, né, usar uma joia, usar um brinco. Eu, muito pelo contrário, eu não acho que pode, eu acho que deve, porque é uma maneira de se mostrar mais feminina. E isso sempre vai agradar a Deus. O negócio de mulher querer parecer homem, e obviamente o contrário também, né? Querer parecer homem já não é de Deus, né? Então, mulher se mostrar feminina, isso é coisa santa. Alguns adereços ali, a mulher ela se torna mais feminina. Né? E o que isso é bom e agradável, não só para os homens, mas também diante de Deus. Né? Também diante de Deus. Então não tem problema nenhum ela ter joia. O problema é que no contexto aqui, a gente foi estudar lá, na época isso aqui era uma coisa para ostentação mesmo. Aí então nós também vamos entender. Né? Não é pecado, não é errado a mulher usar joia e tal, mas depende da motivação do coração também. Se estiver usando muito para se mostrar, para crescer, competir com os outros também, aí lascou tudo também. Entendeu? É a motivação também que usa, né? Agora o ponto que é importante aqui que eu quero dizer é o seguinte.
Aqueles que defendem que nós estamos no período da graça, que pode usar uma calça leg, né, que está no período da graça. Mas peraí, isso aqui é o período da graça, isso aqui é Timóteo. É Paulo falando para Timóteo. Isso aqui nós estamos no período da graça. E ele não fala que pode usar calça leg aqui. Obviamente que não, né? E até nesse tempo não tinha essa aberração, né? Não tinha essas, né? E obviamente que você pode usar na sua casa, né? Mas assim, usar para sair, calça leg, entendeu? Então, não, mas nós estamos no período da graça, agora entendeu? Não é assim que eles pregam, os modernos, né? Os crentes modernos, não é isso que eles falam? Peraí, mas o texto aqui é do Novo Testamento, é no período da graça, e está dizendo que tem que andar com decência. E se não andar com decência é pecado. Entendeu? Então tá errado essa pregação aí, que nós estamos no período da graça, que agora pode, que o negócio é mais light, que, né, que aqueles povo de antigamente lá eram religiosos, eram, né, os fariseus. Porque hoje é assim. A maioria das pessoas aí de outras igrejas aí, você vai conversar com elas, né? Nossa, mas calça leg não pode, saia curta não pode. Você está no tempo da lei, você está fariseu, hein? Você está muito fariseu. É assim que eles falam. Mas aqui é o período da graça, é 1 Timóteo, é Paulo falando para Timóteo. Ele diz que tem que andar decente, tem que andar direito e tem que se vestir de boas obras. Que as boas obras é as vestiduras brancas, né? Viu o povo de Deus chegando com vestidura branca e aquela vestidura branca era as boas obras. Moral da história. Resumindo, se você tiver com boas obras, você está vestido, você está decente. Se as suas obras são má, você está nu. A vergonha está exposta. Faz sentido para você? Se suas obras são más, se você vive no pecado, vive de qualquer jeito, não tem temor a Deus, né? A sua vergonha vai ser exposta a qualquer hora, você está nu. O rei está nu, né? Agora, se você é decente, anda decente, entendeu? Você nunca vai ser exposto, você está vestido. Nunca vai ser envergonhado. Pode até levantar uma calúnia lá, uma coisa, mas a palavra também diz que maldição sem causa também não prospera muito. Agora, lembre-se de uma coisa, se você conseguir mudar de vida, ter boas obras, agradeça sempre ao Senhor, porque é Ele que está fazendo na sua vida. Entendeu? Os casais aqui, maridos, quando você chegou para sua esposa e pediu perdão para ela, você conseguiu? Não foi muito você que conseguiu, não. Foi Deus que fez a obra. Ele tocou no seu coração de maneira que te levou a fazer isso. Então, agradece a Ele. Agora, naquele dia que você endureceu o coração ali, não vou pedir perdão para ela, quem ela pensa que ela é, teimou, aquilo ali não foi Deus não, ali foi você mesmo. Entendeu? Ali foi você mesmo que teimou e a culpa é sua, e você vai ser responsabilizado por isso. E as irmãs, vice-versa, também é a mesma coisa. Né? Amém? Glória a Deus.